Olá meus irmãos, a paz para todos, eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Bem meus irmãos, hoje o tema do vídeo é: você é crente e ainda escuta música do mundo ou música secular? Então você precisa ver esse vídeo aqui. Eu achei interessante falar sobre esse assunto aqui. Ele é um assunto que obviamente ele não é tão inédito assim mais. Inclusive na própria plataforma do YouTube, e eu também já vi alguns artigos, né, cristãos, teológicos, falando sobre esse assunto. Já foi mais discutido no passado. No entanto, eu nunca vi ele discutido da forma que eu quero trazer aqui para os irmãos. Por isso que eu achei interessante a gente poder fazer aqui, tecer alguns comentários, alguns argumentos com base, tá bom? Com bases, não são argumentos soltos, são argumentos com bases, para a gente entender. E quem sabe você que está aí me ouvindo, concordar, discordar, aí vai ficar o seu critério dentro daquilo que eu vou passar aqui. Eu acho, pelo menos para mim, convence muito, eu acho bem interessante, e eu já digo de antemão que eu, Leonardo, não acho legal um crente ouvir música do mundo, ouvir música secular, e eu quero aqui, nesse espaço aqui do canal Voz que Edifica, falar um pouquinho por que eu não acho legal, eu não acho bom um cristão ou um crente, alguém que serve a Deus, que diz servir a Deus, ligar o seu rádio ou ligar sua plataforma de música no celular, no computador e ouvir uma música de um artista secular, de um artista aí do mundo, como a gente costuma falar dentro da igreja. De antemão, eu já quero também pedir para você, se inscreva nesse canal, você que está vendo esse conteúdo aí pela primeira vez, não conhecia o canal, está conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, divulgue para outras pessoas, para que o nosso canal possa ter assim uma maior amplitude aqui na plataforma do YouTube. Se também quiser compartilhar em outras mídias sociais, fique à vontade, tá bom? E que Deus possa te abençoar e te edificar por meio do que nós vamos falar aqui. O vídeo de hoje, ele é um vídeo, eu não costumo fazer vídeos muito nesse sentido. Eu gosto muito de fazer vídeos de mensagens, né, de reflexões, mas eu acho pertinente, eu acho interessante. Eu já queria fazer há muito tempo um vídeo falando sobre esse assunto e eu acho que hoje é o dia. Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma série de informações, eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio, tá ok? Então a primeira coisa que eu queria falar sobre essa questão é a seguinte: para todo mundo que aprendeu em algum momento, desde uma aula de canto, ou aula de violão, aquela coisinha bem básica, ou aprender um instrumento de sopro para tocar numa orquestra, enfim, independente do caminho que você trilhou para fazer música, a gente costuma ouvir a seguinte definição de música. Existem definições mais bem elaboradas, né, mais técnicas, mas a definição que quase todo mundo ouve logo no início, quando entra na aula de música, é que música é a arte de expressar os sentimentos. Grave bem o que eu estou falando aqui. Essa palavra, sentimentos, a arte de expressar os sentimentos com sons combinados. Então isso todo mundo que já fez, né? Você que está vendo esse vídeo aí, provavelmente se você já entrou numa aula de música, você já deve ter visto essa definição, que música é a arte de expressar os sentimentos por meio de sons combinados, né? Então, não é à toa que por meio de uma música você percebe que o artista, o intérprete daquela canção, ou até mesmo um instrumento, se for uma canção instrumental, dependendo da cadeia melódica, você vai perceber que aquela música ela está trazendo alegria, né? Ou ela está trazendo tristeza, ou ela está trazendo raiva, ou ela está trazendo ódio, fúria, enfim, ou ela é uma música mais melosa, né, mais triste. A música ela tem esse poder, por quê? Porque a música ela é justamente uma arte criada para expressar os sentimentos por meio de sons combinados. Então, da mesma forma que a poesia ela também expressa sentimentos por meio de frases, por meio de diálogos, né, de textos, de rimas, enfim, você está ali expressando seus sentimentos. Da mesma forma que um artista plástico, por meio de uma escultura, ou um pintor, ele também expressa ali um sentimento, um estado de espírito, a música também expressa sentimento, né? O artista ele tem esse poder,
né? Até o cinema mesmo, que é a sétima arte também, ela faz ali aquele mix de emoções. A música também, ela expressa. Então, grava isso, tá bom? Eu vou fazer aqui para não perder o raciocínio, eu vou pontuar várias coisinhas e depois a gente vai juntar esse quebra-cabeça aqui. Então, grava isso. Que a música, ela é a arte de expressar os sentimentos por meio de sons combinados. Segundo ponto, se você fizer um, um compêndio histórico, um rastro histórico sobre a música na humanidade, na história da humanidade, você vai ver que a música, ela sempre estava ligada muito, né, à cultura dos povos. E geralmente ela estava ligada a questões religiosas desses povos. Então, você não precisa se apegar ou acreditar no que eu estou falando. Pesquisa aí. Se você pesquisar sumérios, se você pesquisar mesopotâmios, se você pesquisar aí os próprios judeus, se você pesquisar até mesmo, né, os povos aqui indígenas aqui das Américas, se você pesquisar as tribos africanas, você vai perceber que sempre nos seus rituais religiosos a música ela está envolvida. Então isso aqui também é um outro ponto muito importante para você conseguir juntar esse quebra-cabeças comigo, ok? Então a música, ela de certa forma, ela tinha uma função evocativa e ela tinha uma função de oração, né? Por quê? Porque dentro de um ritual poderia se fazer uma canção, uma música, seja instrumental ou até mesmo com palavras, e ali, por meio daquela música, muitas religiões utilizam, até religiões pagãs, elas utilizam aquela música como fosse uma oração. Então, grava esse ponto também, tá bom? E diversas culturas usaram a música no meio de rituais para cultuarem aos seus deuses. Grave isso aí também, tá bom? Se você pegar aí diversos povos, até mesmo, se a gente for falar aqui, já que eu sou crente, a gente vai ver que, por que a gente vê muito em um culto quando a gente entra na igreja, né? A gente vê música acontecendo, e essa música que a gente chama de louvor é o quê? Você expressa, você ora a Deus por meio de louvor, de músicas, de canções, né? Tem um momento do louvor, tem um inário, dependendo da denominação. Então, isso é uma coisa muito presente no meio evangélico, no meio católico também. Você tem ali as músicas também nas missas. Você tem também nas religiões de matriz africana também músicas que acontecem. Você vê também, como eu já falei aqui, em religiões tribais, você vai ver também as músicas sendo tocadas, ou seja, por meio de uma percussão, ou por meio de um canto. Enfim, gente, a música ela é muito usada na religião. E antigamente, eu não estou falando que a música ela não tinha esse cunho de entretenimento como tem hoje. Mas se a gente for fazer um rastro histórico, como eu estou falando aqui, a gente vai ver que a música ela está muito mais no meio das culturas ligadas a essa questão ritualística, essa questão religiosa, do que a questão do entretenimento como a gente conhece hoje. Tá bom? Aí vamos lá. Então a gente junta comigo aqui o raciocínio. Então a gente já entendeu que a música ela não é só uma combinação de sons. Ela é a arte de expressar os sons, a arte de expressar os sentimentos, perdão, por meio de sons combinados. Perfeito? Então, sentimento. Segundo, a gente vai ver que em todas as culturas que por aí vão, né, há milhares de anos atrás, a música já era utilizada como uma oração, como um ato evocativo dessas religiões. E aí daí a gente pode falar de judaísmo, depois que surge o cristianismo, no cristianismo, religiões pagãs, em todo mundo. Né? Legal? E aí quando que a música, né, hoje a gente vê a música como uma opção de entretenimento. Quando que a música ela ganha essa roupagem, podemos dizer assim, de um entretenimento, de você ligar a sua plataforma, seja pelo YouTube, ou seja pelo Spotify, ou qualquer outro tipo de mídia, ou mesmo quando você ligava o rádio, quando não tinha nada disso, quando não tinha internet. Quando é que a música veio com essa roupagem mais comercial?
Gente, isso só começa a acontecer mesmo depois da criação, do final do século XIX, depois da criação de alguns aparelhos eletrônicos, como o rádio, por exemplo. Porque até então, antes, eu não vou dizer que não existia música como entretenimento. Já haviam casas de shows, já haviam músicos, tudo bem. Mas a música do jeito que a gente ouve hoje, né, comercial, aquela ideia do cantor que quer gravar CD, que quer ver seu nome sendo falado, de virar um grande artista conhecido pelo mundo todo, vender muitos ingressos de shows. Isso tudo a gente começou a ver, essa comercialização da música como entretenimento, do final do século XIX para cá. E aí a gente vê, né, olha só, a gente tem um mundo inteiro, né, há milhares e milhares de anos atrás, a música sendo utilizada de uma maneira, maciçamente pelos povos, né, principalmente na questão da religião. E aí agora você vê a música, né, como uma questão mais comercial. Aí você pode ter ouvido tudo isso que eu falei e tá pensando assim, tá, Leonardo, mas o que você está querendo dizer com isso? Por que eu, como crente, não posso ouvir uma música secular? O que tem a ver eu ligar meu rádio e colocar numa música, sei lá, num rock, ou colocar numa MPB, ou colocar numa música que não seja necessariamente uma música de cunho religioso e uma música evangélica? Por que é errado isso? Porque, vamos lá, se você parar para analisar, como eu falei, a música como comércio, como entretenimento, efetivamente no mundo ela se difundiu depois do século XIX com a criação do rádio, certo? Só que a gente pode pensar assim, olha só, a música como entretenimento, ela é uma música neutra. Então ela não tem a ver com tudo isso que você falou aí. E aí que está o nosso erro. Na verdade, não existe essa neutralidade na música comercial. Não existe neutralidade nessa música que a gente chama de secular. E está aí o grande erro do argumento de muitos teólogos e muitos pastores mais liberais que entendem que ouvir uma música que não seja cristã, uma música religiosa, que não há problema nenhum. Porque se você parar para ver, o fato de uma música ter se tornado comercial, ter se tornado um item de entretenimento pós-moderno, isso não faz dela uma música neutra. E qual é a prova disso? Gente, a prova é uma série de fatores que você pode encontrar nas músicas que não são, no nosso caso, né, uma música feita para louvar a Deus. Você, às vezes, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar a história do cantor. Qual é a mensagem que esse cantor ele apresenta com a sua vida? Por quê? O cantor, o artista que está ali, ele, como eu falei, ele não é neutro. Ele está passando algum tipo de informação e de mensagem com a sua própria história. Você pode perceber, todo cantor secular, ele apresenta uma mensagem. Ele apresenta algo para quem está ouvindo. Se você pega um cantor pop, geralmente ele transmite com as suas atitudes, com o seu jeito, com os seus hábitos, ele apresenta uma influência para aqueles que estão vendo. Não é à toa que você pode perceber que geralmente quando um artista ele é muito famoso, ele tem o quê? Tem fãs, ele tem uma base de fãs. Se ele é muito, muito, muito famoso mesmo, ele é um artista internacional, ele tem uma base de fãs espalhados pelo mundo. Geralmente esses fãs, eles vão se espelhar, eles vão querer andar como aquele artista, eles vão querer viver de acordo com como aquele artista vive. Então, se esse artista ele é viciado em algo, com certeza ele é uma péssima influência para aqueles que gostam e admiram o trabalho dele. Obviamente que eu não estou aqui querendo dizer que logo, se o artista ele é viciado, os seus fãs vão ser. Mas a influência que ele tem sobre os seus fãs é muito grande, sim. É por isso que a gente vê hoje muitas cantoras que expõem sensualidade, que falam uma série de barbaridades em suas letras, sexualidade, tantas outras coisas. Como que são suas fãs? Como que são seus fãs? São ligados naquilo ali.
né, vivem de certa forma aquilo ali. Se não diretamente, se não conscientemente, inconscientemente. O artista ele sempre está influenciando de alguma forma. Como eu falei, nunca é neutro o que ele está fazendo. E aí, a gente pode até pensar assim, tudo bem, Léo, mas essa influência não é uma coisa proposital do artista. Quem disse que não? Quem disse que não? Aqui eu não posso deixar de falar um pouco, eu tenho que citar aqui, sobre as chamam de teoria da conspiração, mas para mim não são. Você pode perceber que muitos artistas da atualidade, os famosos que estão por aí pelo mundo, né, artistas de grandeza internacional, eles falam em suas letras basicamente a mesma coisa. Os símbolos ocultistas que você vê no clipe de um, você vê no clipe de outro. Às vezes um artista brasileiro, você vai ver um videoclipe dele, tem uma mensagem, um símbolo que tem no clipe de um artista dos Estados Unidos, que tem no clipe de um artista da Europa, que tem no clipe de um artista da Ásia, que tem no clipe do artista da Oceania, enfim, por aí vai. Então, existe sim, no meio dessa neutralidade, né, que muita gente pode achar, existe sim algo proposital de influenciar massas. Isso é fato. Então, a gente olha hoje e a gente pensa assim, a música quando eu ligo o rádio aqui, que não é evangélica, é só uma música, é só um entretenimento, é só uma batida, é só um som. Eu posso ouvir naturalmente. Mas se você parar para analisar, aquele artista, aquela letra, aquela influência que ele está jogando, aquele estilo de vida, aquela mensagem, ela ecoa sim na sua vida. E ela pode sim produzir problemas na sua vida espiritual. Pode sim atrapalhar a sua vida espiritual. Ainda que você ache que não, acontece sim. Porque não existe neutralidade. Lembra que eu falei lá atrás? Aí agora a gente volta aqui. Sentimentos estão sendo passados por meio da música que eles estão cantando. A música não é a arte de expressar os sentimentos através de sons combinados? Então, eles estão expondo ali um sentimento. Eles estão jogando para você uma informação de como você deve pensar, de como você deve reagir, de como você deve viver. E se tiver algo oculto, né, do lado do maligno mesmo, aí que piorou mais ainda. Aquilo ali influencia sim a vida da pessoa. Lembra que eu falei que nos povos passados a música ela era utilizada nas religiões como um ato de invocar, um ato de como fosse uma oração? Então, às vezes você está ouvindo a música de um artista aí na rádio e ele está invocando, ele está orando, ele está ali prestando um culto ao Deus dele e você não sabe. Porque, mas é uma música pop, é uma música contemporânea, não tem nada a ver com isso, com aquilo. Lê do engano, meu amigo. Você está assim, trazendo para dentro do seu carro, para dentro da sua casa, para dentro do seu computador, para dentro da sua vida, para dentro da sua família, aquela mensagem, aquela informação que aquele artista está passando. Porque aquele artista, ele é na verdade um agente, ele é um instrumento de algo maior para destruir famílias, para acabar com vidas, para influenciar vidas. E eu quero aqui, aproveitando esse vídeo aqui, ser bem transparente aqui. A música secular, eu sou músico, não profissional, sou amador, mas eu gosto muito de música. E há muito tempo na minha vida, enquanto eu estava na igreja, eu ouvia música secular. Eu gostava às vezes, principalmente, músicas que tinham instrumentos, né, ao vivo, não músicas eletrônicas, mas músicas que tinham bateria, baixo, porque eu gosto de tocar alguns instrumentos. E lá eu via bateria, baixo, guitarra. E eu gostava de ouvir os riffs, os solos, gostava de reproduzir, tocava. Só que eu percebi que na minha vida aquilo ali trazia uma interferência espiritual muito grande. Porque não tem como. Se você está na presença de Deus, Paulo vai dizer que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Não tem como você, é aquilo que Elias vai falar para o povo de Israel, né? Cochear entre dois senhores. Não tem como você dizer assim, eu sou cristão, eu sou crente, mas se você está ouvindo uma coisa que é oferecida a Satanás. Não tem como você buscar o eterno, enquanto isso você está
trazendo para dentro da sua vida idolatria, adoração ao diabo. Entende? Não tem como. Você tem que escolher. Isso é santificação. Se separar. Sabe por que eu achei interessante fazer esse vídeo aqui? Porque hoje, o vídeo está ficando já longo, eu vou finalizar. Porque hoje, infelizmente, a relativização das coisas estão muito grande dentro das igrejas. Aí depois o pessoal quer ver milagre acontecer, quer ver Deus operar maravilhas, Deus fazer coisas grandes. Deus mesmo vai falar para o seu povo: santificai-vos e farei coisas grandes no meio de vós. Primeiro ele pede para o povo, se santificar. Depois ele fala: aí farei coisas grandes